Olá, terráqueos! Bem-vindos a mais um Notícias da Semana, o quadro onde a gente fala das principais notícias que foram importantes no Brasil e no mundo na última semana. E hoje eu tenho 3 notícias muito importantes para a gente falar, mas antes eu já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, contribuir a partir do Pix que está aqui na tela. No link da descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Bora lá? Bom, a primeira notícia que a gente vai falar hoje é sobre um motim que teve na Câmara por parte de deputados bolsonaristas que estavam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que aconteceu na última semana. E para protestar contra isso, eles ocuparam a Câmara dos Deputados e pernoitaram na Câmara, impedindo a continuação dos trabalhos legislativos. Segundo os juristas consultados pela Agência Brasil, essa ocupação das mesas diretoras no Senado e na Câmara pela oposição configura quebra de decoro parlamentar e sugere prática do crime de prevaricação, que é quando um servidor público atrasa ou deixa de praticar indevidamente atos que seriam de obrigação do seu cargo. Para o professor de Direito Constitucional Henderson Forst, esse motim ultrapassou qualquer limite de liberdade de expressão e atuação parlamentar, além de se enquadrar no crime de prevaricação, que a gente acabou de falar, segundo o artigo 319 do Código Penal. Além disso, no artigo 5º do Código de Ética da Câmara dos Deputados, no seu inciso 1º, afirma que é contra o decoro parlamentar perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das comissões. Ou seja, tudo que esse grupo de deputados bolsonaristas acabou fazendo na última semana com o intuito de protestar contra a prisão justa de Jair Messias Bolsonaro. E por conta do motim, 14 deputados tiveram seus mandatos suspensos pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. E uma das deputadas foi acusada de agressão. Essas medidas ainda vão precisar ser votadas na Câmara pelo Conselho de Ética da Casa, né? E partidos como o PT, PSB e o PSOL já entraram com ações no Conselho de Ética contra 5 deputados do PL que impediram os trabalhos nessa última semana. Para o professor Henderson Forst, embora a quebra de decoro não seja um crime, é um ilícito parlamentar que precisa ser punido. Além disso, os analistas também estão avaliando as atitudes de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Messias Bolsonaro, que tem ido frequentemente para os Estados Unidos em busca de denunciar a tal ditadura que estamos vivendo no Brasil. Eduardo Bolsonaro, além de solicitar sanções por parte dos Estados Unidos para com o Estado brasileiro, também quer que o Senado aprove a lei de anistia contra os julgados pela tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2022. E para o professor de Direito Constitucional Henderson Forst, as ações de Eduardo Bolsonaro podem ser enquadradas no artigo 359 do Código Penal, onde é prevista a Lei de Defesa da Democracia. Nesse artigo, é dito que é crime negociar com governo, grupo estrangeiro e seus agentes a fim de provocar atípicos de guerra contra um país ou invadi-lo. E a gente sabe que um dos atos típicos de guerra são essas sanções. A gente vê isso com os Estados Unidos aplicando sanções a Cuba, a Venezuela, a Palestina, a Rússia. E a Casa Branca justificou que as sanções de 50% sobre as exportações de produtos brasileiros foram motivadas pelo julgamento do STF à trama golpista de Jair Bolsonaro e dos militares do dia 8 de janeiro. Já para Flávio Henrique Costa Pereira, um outro especialista em direito público e eleitoral, as ações do Eduardo Bolsonaro ainda não poderiam ser enquadradas nesse atentado à democracia, mas elas se enquadrariam num outro crime, o de obstrução do processo judicial, conforme o artigo 2 da Lei 12.850
70 de 2013. E ele afirma que essa tentativa de interferir no processo judicial é inconstitucional e fere o Código de Ética e pode levar à cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro como deputado. E a gente já viu aqui em outros vídeos que o Eduardo Bolsonaro foi morar nos Estados Unidos fugido, aonde ele tem constantemente atacado o STF, instigado Trump a colocar sanções em cima do Brasil e atacar a nossa soberania nacional. Ou seja, de patriotas, esses deputados do PL não têm nada, apesar do que eles gostam de falar. Porque quando é para pedir para governo estrangeiro interferir na nossa democracia, aumentar a taxa que vai interferir em toda a economia brasileira, prejudicando a vida de milhões de brasileiros, eles não estão nem aí. Porque no final das contas, o que eles querem é anistia para todo mundo e que os crimes deles passem impunes. Só que não passarão. E já que a gente começou falando um pouco de política e geopolítica internacional, a gente precisa falar mais uma vez de Gaza e de Palestina. Porque o gabinete do Netanyahu, que é o presidente de Israel, aprovou o plano de tomada de Gaza em meio a avisos e discordâncias mundiais contra o processo que está acontecendo de genocídio do povo árabe lá na Palestina. Então, na última sexta-feira, o gabinete de Benjamin Netanyahu anunciou que havia sido aprovada uma proposta de assumir o controle da cidade de Gaza, descrevendo como um plano para futuramente assumir o controle total da faixa de Gaza. Esse plano marca mais um passo concreto para a ocupação militar total da faixa de Gaza. E, obviamente, tudo isso com a justificativa de que o Hamas está fazendo um cerco na cidade de Gaza com seus militantes. E por isso, os militares israelenses devem evacuar todos os civis da cidade de Gaza para campos centrais e outras áreas até o dia 7 de outubro. E falou que vai continuar servindo ajuda humanitária aos civis localizados fora das zonas de combate. Mas vocês já devem ter visto em algum vídeo no Instagram recentemente como tem sido essa ajuda humanitária que Israel tem oferecido ao povo palestino, com crianças sendo assassinadas enquanto vão pegar farinha e outras tantas morrendo de desnutrição porque não tem chegado alimento, água, energia elétrica e outros cuidados de saúde em Gaza. Na Fox News, Netanyahu deu uma entrevista que enquadra esse plano como temporário e pragmático, falando que pretende controlar toda a faixa de Gaza, mas que não quer manter a faixa de Gaza sob o controle de Israel, e sim entregar para o povo palestino. No entanto, esse discurso contradiz outra autoridade israelense, citada num jornal local, que admitiu que a intenção real é ocupar Gaza, com o controle da população sendo utilizado por motivos legais ligados à responsabilidade civil de acordo com a lei internacional. A proposta enfrentou uma reação imediata das principais figuras do establishment de segurança de Israel. O chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, foi o principal opositor do plano, alertando que qualquer evacuação em larga escala de mais de 1 milhão de civis seria logisticamente impossível e teria consequências humanitárias desastrosas. Zamir teria dito aos ministros que a ocupação levaria mais de 2 anos, colocaria tropas israelenses em perigo extremo e arriscaria a vida dos reféns ainda mantidos em Gaza. Ele ainda alertou que as unidades de reserva estão lotadas e que o exército israelense não tem a possibilidade de manter um controle prolongado na faixa de Gaza. Zamir ainda deu exemplo de uma outra ocupação feita por Israel na faixa de Gaza, que deixou mais de 40 soldados israelenses mortos, e que demonstrou os limites dessa abordagem atual de Israel na faixa de Gaza. Muitos militares consideram essa pressão de Netanyahu pelo controle da faixa de Gaza politicamente motivada e desconectada das probabilidades operacionais. Não só Zamir, como inúmeros outros líderes israelenses foram contra esse plano de controle do Benjamin Netanyahu.
o que demonstra que nem internamente está tendo um acordo sobre as ações que Netanyahu tem tomado em relação ao povo palestino. E o monopólio NBC News já mostrou algumas imagens que mostram as forças israelenses fazendo esse movimento e se reunindo para uma possível invasão terrestre em larga escala. Por sua vez, grupos de resistência palestinos advertiram em uma declaração conjunta que qualquer tentativa de ocupar totalmente a faixa de Gaza desencadeará numa nova fase de conflitos armados e que vai cobrar um alto preço aos israelenses. Ou seja, apesar do mundo inteiro estar se levantando contra o genocídio do povo árabe que está acontecendo na Palestina, Netanyahu e sua política sionista têm montado planos cada vez mais alarmantes para ocupar de forma total a faixa de Gaza e cumprir com o seu objetivo colonial de incorporar o território palestino ao território israelense. E, obviamente, isso tudo sendo financiado pelos Estados Unidos. Esse que Eduardo Bolsonaro e sua corja estão defendendo aqui no Brasil. E já que a gente voltou a falar de Brasil, em vez de bolsonarismo, agora a gente precisa falar de Lula. Porque essa semana foi votada a PL da devastação, que a gente esperava que o Lula vetasse completamente e que ele vetou apenas algumas partes, mantendo trechos que violam tanto o meio ambiente quanto a nossa soberania nacional, mais uma vez. Então, o projeto de lei conhecido como PL da Devastação, encabeçado por Davi Alcolumbre, do União Brasil, tem uma série de medidas desastrosas para o meio ambiente brasileiro que vem sendo criticadas pelos movimentos ambientalistas e por todo mundo que tem um mínimo de noção de o quanto mal essa PL pode fazer para o nosso meio ambiente e para os nossos povos tradicionais. O projeto envolve mais de 400 pontos, nos quais o governo vetou apenas 63. Desses 63, 23 foram vetos totais e 40 foram alterações no texto do projeto. Ainda que alguns pontos importantes tenham sido retirados, outros essenciais permaneceram, como a criação de uma licença ambiental especial, que dá prioridade e dispensa o licenciamento por órgãos reguladores de projetos do interesse do executivo, foi mantido. Outro ponto muito criticado foi a nacionalização da licença por adesão e compromisso, que autoriza a prática de autolicenciamento para agentes privados, dispensando a regulação por órgãos governamentais. Essa licença foi parcialmente vetada, já que no projeto original ela seria liberada para projetos com pequeno e médio potencial poluidor. Com o veto, a licença se mantém, mas restrita a empreendimentos com pequeno potencial poluidor. O que faz com que coisas como instalação de barragens fiquem fora do projeto, abrindo caminho para novas tragédias como a de Brumadinho e Mariana. O governo ainda teve que retroceder em algumas outras medidas. Algumas delas são manter a prerrogativa da União e estabelecer as regras de fiscalização, vetando que estados e municípios pudessem criar regras próprias, manter o regime especial da proteção da Mata Atlântica, que tem hoje apenas 24% da sua cobertura original, mantém a consulta a comunidades tradicionais em processo de reconhecimento junto à FUNAI e à Fundação Palmares. Mantém a necessidade de licenciamento para ruralistas com cadastro ambiental rural em análise. Mantém a exigência de análise técnica para obras em unidades de conservação. E mantém a obrigação de as instituições financeiras concederem financiamento apenas para projetos devidamente licenciados. Frente à monstruosidade da PL da devastação, o veto dessas medidas é considerado extremamente prejudicial e, mais uma vez, permite que a boiada passe pelo nosso meio ambiente. O veto parcial do Lula
aprofunda esse processo de violação ambiental. Pois a gente está vendo que mesmo com várias medidas de proteção, o desmatamento só tem aumentado nos últimos anos. Além de não ter impedido desastres como o de Brumadinho e de Mariana, não impede que o Brasil siga se afundando no extrativismo mineral, de petróleo, do agronegócio, tudo voltado a entregar as riquezas do nosso país para os países imperialistas, sejam eles Estados Unidos, União Europeia ou até mesmo a própria China. Com os vetos do Lula, além das perdas das nossas riquezas, a gente também se coloca numa posição de maior dependência dessas potências e numa menor soberania nacional. O que mostra que, mesmo que o Lula tenha feito todas essas medidas para proteger o país contra a ameaça do Trump com o tarifaço, nenhum enfrentamento real contra o imperialismo roubando nossas riquezas naturais tem sido feito de fato. Tanto que, depois do veto, o Lula promulgou uma medida protetiva para que a licença passasse a valer imediatamente. Medida que foi feita para facilitar não só a Petrobras, como empresas americanas como a Exxon e a Chevron e a chinesa CNPC passarem a explorar petróleo na foz do Amazonas. Portanto, a gente não pode esperar que esse governo que está de mãos dadas com mineradoras e petroleiras e conciliando com os setores mais reacionários do Congresso vá fazer alguma coisa para garantir a nossa soberania nacional. A própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é amiga de empresas como Itaú e Natura, já mostrou que não é opositora do PL da devastação, falando que se trata de acelerar o licenciamento sem perder a qualidade. O Congresso e a base do governo podem, sem muito esforço, derrubar esses vetos e assim o presidente lava suas mãos. Somente a nossa mobilização, junto aos movimentos ambientalistas, aos movimentos indígenas e quilombolas, pode frear o avanço da PL da devastação e impor uma derrubada total dessas medidas. Por isso, a gente precisa organizar o nosso ódio e fazer uma mobilização que seja parte do enfrentamento do Trump atacando o Plano Safra, um plano bilionário do Lula que só favoreceu o agronegócio, além da grilagem, desmatamento, e a gente precisa impor uma reforma agrária radical que nacionalize e coloque sob controle dos trabalhadores as terras que hoje estão nas mãos de grandes latifundiários que só servem ao imperialismo e à monocultura que destrói o meio ambiente. Então, gente, essas foram as notícias da semana. Infelizmente, eu gostaria que tivessem sido notícias melhores, porém, a gente está sofrendo um ataque das potências imperialistas, tanto a soberania nacional, quanto as potências imperialistas também estão atacando a soberania nacional palestina. Então, a gente pode fazer um paralelo entre a nossa luta aqui no Brasil por soberania nacional e a luta do povo palestino pela retomada do seu território que vem sendo colonizado há séculos por essa política sionista de Israel. Então, como eu finalizei falando, a gente precisa organizar o nosso ódio para a gente poder lutar contra essas ações com muita mobilização popular. Inclusive, pelo fim da escala 6x1, esse tema tão importante que a gente tem debatido nos últimos meses com mais força aqui no Brasil. Tudo que a gente conquistou até hoje foi por meio de mobilização popular e não vai ser diferente agora. E era isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje. Eu espero que, se você chegou até o final desse vídeo, você deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta o que você achou dessas notícias que a gente debateu no dia de hoje. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!